Boa noite. Quinta-feira, 19 horas, Brasília. Cid, tem pergunta aí, Cid? Sim, senhor. Vamos lá. A primeira pergunta, vai lá. A função de ajudante de ordens exigia que Mauro Cid estivesse ao lado de Bolsonaro quase que o tempo todo. Ele chegava ao Palácio da Alvorada por volta das 7 horas da manhã e às vezes só ia embora lá para as 11 da noite, se o trabalho demandasse. 16 horas ao lado e à disposição do presidente. Nesse tempo, Cid dava seus palpites, e alguns deles ficaram gravados para sempre. Na tradicional live que fazia para os seus seguidores toda semana, o então presidente Jair Bolsonaro, que já tinha relacionado a vacina contra a Covid com coisas do tipo quem se vacina vira jacaré e outros absurdos, veio com a nova teoria da conspiração, como conteúdo desta live, que foi ao ar em outubro de 2021. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, aqueles que depois da segunda dose, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria. Não vou ler para vocês aqui porque posso ter problema com a minha live. Eu não quero que caia a live aqui. Eu quero dar informações concretas. Vale ressaltar que o número de mortes por Covid-19 já passava dos 400 mil. Ainda assim, naquele dia, para milhares de brasileiros que assistiam à transmissão, o então presidente Jair Bolsonaro disse que a vacina contra o coronavírus estava relacionada ao desenvolvimento do vírus HIV. Bom, a informação é falsa, mas aquilo sair da boca de um presidente da República fez com que ela ganhasse ares de legitimidade. É tudo muito grave, para dizer o mínimo. O que não se sabia ali, mas se sabe agora, é a origem daquela notícia absurda que foi disseminada aos 4 ventos pelos seguidores do então presidente. Pergunta aí, filho. Vamos lá. A participação de Mauro Cid na curadoria desses conteúdos foi revelada a partir da interceptação do celular dele pela Polícia Federal. Um documento com informações falsas relacionando a vacina da Covid com o desenvolvimento do vírus HIV foi criado em 21 de outubro de 2021, mesmo dia em que Bolsonaro leu aquelas informações na sua live. O documento estava armazenado na nuvem do celular de Cid. E esse não foi o único rastro de atos ilícitos que foram deixados pelo militar, que ocupava um cargo cuja descrição deveria ser a palavra de ordem. Eu sou Aguirre Talento e este é Cid, a sombra de Bolsonaro, um podcast original do All Prime. Aqui a gente desvenda quem de fato é esse militar que passava despercebido do grande público, mas que sabe muito sobre os supostos crimes do governo Bolsonaro. Sabe tanto que o que ele já disse e ainda tem a dizer tem o potencial de levar o ex-presidente para a cadeia. Episódio 2. No centro do poder. Licença, boa tarde. Boa tarde. No dia 2 de maio, eu e minha colega Carla Araújo fomos ao Palácio do Planalto. A gente tá por lá o tempo todo, mas tinha um lugar do qual a gente só ouviu falar da existência, mas nunca tínhamos visitado. Na verdade, pouca gente sabe que ele existe. Na visita guiada, que é feita todo domingo, nenhum turista é levado até lá. Aqui, ó, que a janela de Na porta lia-se Gabinete Pessoal do Presidente da República, Ajudância de Ordens. Tem ninguém, não? Oi, boa tarde, tudo bem? Esse era o local oficial de trabalho de Mauro Cid.
Tá certo que ele ficava a maior parte do tempo na cola de Bolsonaro e também tinha uma sala no terceiro andar do Palácio do Planalto, ao lado do gabinete presidencial. Mas ali era onde ele mandava e desmandava. A gente foi até esse lugar depois de ouvir falar que Cid montou ali uma galeria de todos os ajudantes de ordens da história do Brasil. Será que a gente poderia conhecer a galeria de fotos dos ex-presidentes da ajudância de ordens? Sim. Licença. Cid considerava a função tão importante que dedicou parte do seu tempo para resgatar os nomes de todos os ajudantes de ordens, desde o imperador Dom Pedro I. A galeria é composta por quadros com fotos em preto e branco de cada ex-governante e uma lista de nomes abaixo, com seus respectivos ajudantes de ordens. Alguns outros nomes conhecidos estão por lá, como o ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Fernando Azevedo, que foi ajudante de ordens de Collor, e o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que foi ajudante de ordens de FHC. Eu também vi um detalhe que talvez deixasse Mauro Cid chateado caso ele fosse lá hoje em dia. Ele montou a galeria porque queria entrar para a história como um dos ajudantes de ordens dos presidentes da República. Mas entre a foto do ex-presidente Michel Temer e a foto do atual presidente Lula, o que existe é um espaço em branco. Os funcionários disseram que até hoje não encontraram a foto oficial de Bolsonaro na presidência para poder incluir na galeria. Me pareceu uma desculpa esfarrapada, mas tudo bem. Aliás, pensando melhor, talvez ele até prefira ter o nome esquecido. Afinal de contas, não foi por causa dessa sala que Mauro Cid e o cargo de ajudante de ordens entraram no imaginário popular do povo brasileiro. Eu confesso que esse cargo nunca tinha me chamado a atenção antes. Até chequei com Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília, para ter certeza que eu não estava sendo traído pela minha memória. Eu estou em Brasília desde 2015, né? E aí eu peguei o governo Dilma, que eu acho que esse braço direito, esse assessor que a gente via sempre ao lado dela, era o Anderson Dornelles, que era um assessor especial, ele não era o ajudante de ordens da Dilma. No caso do Michel Temer, depois, tinha um embaixador, Pompeu, a gente apelidava ele na época de sombra do Temer, que ele também tinha um papel ali de assessoria especial, chefe do cerimonial, mas era essa figura que estava sempre do lado do presidente. Então não eram os ajudantes de ordens, no caso da Dilma e no caso do Temer, que eram essa sombra, que estavam sempre ali, né, do lado toda vez que a gente via a figura do presidente. Mas no caso do Bolsonaro, eu acho que era uma imagem praticamente automática, assim. A gente via o Bolsonaro, a gente via o Cid sempre fardado atrás, né? Mas afinal, o que faz um ajudante de ordens? Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar. A gente acabou de ouvir o próprio Mauro Cid, em seu depoimento à CPMI do 8 de janeiro. Esse é um dos raríssimos registros divulgados até agora em que podemos ouvir a voz do militar. O ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. Geralmente, o eleito é alguém que já se destaca desde o começo de sua carreira militar. Eu vejo assim o Cid como um menino prodígio. Esse que a gente ouviu agora é o advogado criminalista César Bittencourt, responsável pela defesa de Cid. A gente conversou em 21 de fevereiro no escritório dele, no Lago Sul, em Brasília. E o Cid é um gêniozinho. O Exército tem uma predileção por ele, pela dedicação e pela inteligência, pela competência, né? O Cid foi sempre o primeiro lugar em cursos que ele teve que fazer, nas promoções, para a progressão na carreira. Ele sempre tirou primeiro lugar. Então, ele teve uma evolução assim meteórica, inclusive. Então, muito jovem, né? Então, o Exército aposta muito nele. Quem também me falou sobre a boa fama de Mauro Cid aos olhos do Exército foi Francisco Teixeira, doutor em História e professor de Mauro Cid na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Uma coisa que eu posso dizer, é profundamente disciplinado,
chegava nos horários, não faltava, lia os textos, né, e discutia os textos em sala de aula. Né? E ele teve nota máxima no curso. Se eu não me engano, ele teve nota máxima em todas as disciplinas. Ele foi 0,1 da ESM, de assiduidade, de pontualidade, de leitura dos textos, etc. Mas também o debate do texto. Ele realmente debatia os textos. Era um curso que normalmente era de 8 às 17 horas, todos os dias, com várias disciplinas, uma carga horária muito elevada. Cid passou a carreira toda com a fama de esforçado e disciplinado. Ao assumir o novo cargo, não mudou. Cabia a ele as seguintes funções. Abro aspas, prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e os objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens, e encaminhá-los aos setores competentes. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete da presidência da República. Fecho aspas. É praticamente a função de um secretário. E não sou eu quem está dizendo isso, mas o próprio Mauro Cid. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presentes e auxiliar nas atividades particulares e privadas do ex-presidente, almoços, viagens, finanças pessoais, etc. Não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades, ministro do Executivo, Legislativo e Judiciário, como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para live, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. Fato é que nenhum outro ajudante de ordens ganhou manchetes de jornal durante os seus períodos no cargo. Teoricamente, se trata de um cargo de pouca expressão e autonomia. Mas a gente já viu que no governo Bolsonaro, as coisas aconteceram de uma forma um pouco diferente. Eu achei interessante perguntar à minha colega Carla Araújo, que acompanhou de perto o governo Bolsonaro, quais eram as atividades exercidas por Cid no dia a dia. Ele foi um ajudante de ordens diferente porque ele chamava muita atenção, principalmente, eu acho, porque ele gravava as cenas do Bolsonaro, né? Se a gente for lembrar, naquelas paradas de manhã que o Bolsonaro fazia na saída do Alvorada, o Cid era quem produzia os conteúdos das redes sociais do Bolsonaro. Isso eu acho que acabava, é claro, evidente que extrapolava um pouco da função. Sempre fardado, ao lado do presidente, com o celular na mão. Acho que era uma imagem que era praticamente, eu posso garantir que era praticamente cotidiana do governo Bolsonaro. Eu cobri mais de perto o começo do governo e do começo ao fim, a figura do Cid foi uma figura que, é isso, na função de ajudante de ordens, evidentemente estava claro que ele ocupava muito mais ali ao lado do Bolsonaro, justamente não só pelos vídeos, pela participação nas reuniões, pela participação nas lives, né? É comum, se a gente for lembrar, o Cid trazendo papéis e recados para o Bolsonaro se posicionar nas lives e ter algum tipo de fala ali naquele momento mesmo ao vivo. Então o Cid ele foi crescendo também ao longo do governo Bolsonaro. Eu também conversei com muitos políticos e militares que trabalharam em contato direto com Cid durante o governo Bolsonaro. Os parlamentares aliados, por exemplo, dizem que recorriam ao ajudante de ordens sempre que precisavam falar com o então presidente da República e elogiam a eficiência de Cid nesse trabalho. Eu acho que deve ser até, de certo modo, um consenso da classe política, que ele sempre foi uma pessoa muito prestativa. Esse é o deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná. Apoiador de Bolsonaro desde o início do mandato, ele manteve contato frequente com o Palácio do Planalto durante os 4 anos de presidência, principalmente porque era responsável por um tema muito importante para Bolsonaro, a proposta de emenda à Constituição do voto impresso, uma bandeira política do ex-presidente. Eu conversei com Felipe Barros no dia 15 de maio, no gabinete da liderança da oposição na Câmara dos Deputados em Brasília.
Quem me ajudou a marcar essa entrevista foi minha colega Natália Portinari, colunista do UOL, que também participou da conversa. Quando a gente precisava de alguma pauta com o presidente Bolsonaro, ligava para ele, ele rapidamente falava com o presidente e nos dava um retorno. Consegue vir, não consegue, o presidente está com a agenda lotada, não está, pode vir agora. Então ele sempre foi prestativo nas viagens, inclusive. Me parece até que ele tinha uma certa ascendência sobre outras figuras ali do Planalto, como por exemplo o pessoal do cerimonial. Então, se a gente tinha um problema com o cerimonial, falava com o Cid, ele resolvia. Não falava com o cerimonial do Palácio do Planalto. Em especial isso em viagem, né? Comitiva para ir para Foz do Iguaçu, por exemplo. Precisa colocar o prefeito que ficou lá para fora barrado porque o pessoal do GSI não conhecia ele. Ele ia, ligava, resolvia, ele que de certo modo tinha uma ascendência e conseguia resolver, pelo menos para a classe política, esses problemas. Do ponto de vista de quem estava dentro do governo, fica bem claro que Cid não era apenas um simples intermediário para chegar a Jair Bolsonaro. Um dos ex-ministros com quem eu conversei em off me contou que Cid interferia diretamente nos assuntos de toda a esplanada dos ministérios. Os auxiliares do presidente precisavam acionar Cid para repassar demandas, apresentar programas de gestão e marcar reuniões. O ajudante de ordens filtrava essas informações, dava palpites sobre esses assuntos e acabava influenciando Bolsonaro em suas decisões. Por causa disso, a ala política do governo não olhava ele com bons olhos. Cid era julgado como um personagem intrometido. Às vezes, depois que algum ministro se reunia com Bolsonaro, Mauro Cid interpelava esse ministro para dar sua opinião sobre o assunto discutido, geralmente discordando do ministro. E uma das coisas que aí pode mais nos prejudicava era esse Cid. Sempre que tinha vontade de tirar o Cid do governo. Esse que você ouviu é Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. Ele conversou com as minhas colegas do UOL, Carla Araújo e Thaís Bilenque, em abril deste ano, no gabinete dele no Senado em Brasília. O áudio não está dos melhores, mas dá para perceber esse descontentamento. Ciro diz, abre aspas, sempre tive vontade de tirar o Cid do governo, fecha aspas. Elas perguntaram para o ex-ministro qual era o papel de Cid no governo passado. O que o Cid fazia? O Cid sabia o tema do que eu ia tratar com o presidente Bolsonaro, porque muitos desses temas eu discutia com a equipe, tá? Esses foi vazado. O Cid praticamente pegava o Bolsonaro na cama. O Cid chegava, o ministro Cid estava esperando, vai tratar disso aqui, mas aí ele dava o que ele queria, mostrando, né, em celular. Tá aqui, isso não é assim e tal. Aí o Bolsonaro já chegava contaminado. Já sabia o que eu ia tratar, contaminado pelo Cid. Ele chegava, Ciro, você acredita que tem filha da puta que está pensando isso, que era justamente o que eu ia dizer, né? Mas vamos lá conversar assim, não, presidente, hoje não tem nada para conversar, não. Já estava contaminado. Basicamente, Ciro está dizendo que era Mauro Cid quem contaminava Bolsonaro com as ideias controversas que ele propagava para quem quisesse ouvir. Cid e Bolsonaro pensavam parecido em muitos assuntos. Os dois eram negacionistas sobre a Covid-19, por exemplo. O ajudante de ordens acabava reforçando as teorias da conspiração do presidente. Foi o que aconteceu na live realizada por Bolsonaro, que a gente ouviu no início do episódio. Mas o Cid, ele realmente aconselhava o presidente ou ele contaminava só? Contaminava. E não é que ele aconselhava, não. Ele chegava com algumas coisas. É uma pessoa que é capaz de um presidente estar fazendo uma live, chegar com um negócio dizendo que a vacina pode ter problema com a AIDS, e dá para o presidente ler um negócio daquele sem checar, assim, é um irresponsável. Ele não dá vontade de matar um cara desse. Foi um erro esse tema. E o Bolsonaro tinha um sítio quase como um filho e perdoava as coisas, sabe? Pô, esse cara não dá e tal. Ouvindo Ciro Nogueira falar, fica claro que Mauro Cid tinha uma influência sobre o presidente. Mas os aliados de Bolsonaro costumam exagerar o poder de Cid para jogar na conta do ajudante de ordens os muitos problemas em que Bolsonaro acabou se metendo. Eu conversei com militares que trabalhavam com ajudante de ordens e eles me explicaram que o presidente usava o tenente-coronel como uma espécie de blindagem. Segundo eles, era comum que quando Bolsonaro não queria falar com algum ministro, pedisse que Cid desse uma enrolada para que ele se livrasse da conversa. O resultado disso é que o desgaste acabava sempre caindo no colo do tenente-coronel.
O ajudante de ordens costumava repetir: "Eu sou um anteparo do presidente." A verdade é que as opiniões de Cid muitas vezes apenas reforçavam o modo de pensar de Bolsonaro, davam munição para as teorias da conspiração e as ideias absurdas nas quais Bolsonaro acredita. Temos sempre que lembrar que Mauro Cid era o ajudante de ordens, enquanto o presidente da República era Jair Bolsonaro. Aliás, o próprio Bolsonaro fez questão de lembrar disso numa reunião ministerial. Eu quero passar a palavra para o deputado Felipe Barros, porque o dele está na reta também, está no inquérito da fake news. Como o Cid também está, não tem culpa de nada. O Cid paga missão para ele, procura na internet tal assunto, inquérito tal matéria. É isso que é a missão que eu passo para ele. Mas está no inquérito. As conversas de Cid no WhatsApp, interceptadas pela PF, comprovam a importância dele dentro do governo. Mas eu já volto para te contar mais detalhes sobre isso. O podcast UOL Prime é o melhor do conteúdo do UOL. A gente seleciona as melhores histórias de dentro das melhores reportagens e pede para os melhores repórteres contarem como essas histórias aconteceram, como eles fizeram para descobri-las e qual foi o impacto de tudo isso. Eles viam o ódio no olhar do cliente e eles sabiam que eles não podiam fazer nada. Enquanto as músicas começavam a ser tocadas nas redes, os cachês também foram subindo. Nosso trabalho é ir atrás de fumaça, né? Onde tem fumaça tem fogo. O seu cérebro vai estar meio desligado e você vai estar fazendo coisas que você não vai saber que você está fazendo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast UOL Prime. Você pode ouvir os episódios toda semana no UOL, no canal do YouTube do UOL Prime ou no seu tocador de podcast predileto. Em junho de 2021, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, publicou uma portaria com os novos integrantes do Conselho Superior da CAPES, que avalia os cursos de pós-graduação do país. Representantes de diversas entidades têm o direito de indicar os nomes para compor o conselho, que costumam ser acolhidos pelo governo. Só que a nomeação de uma pessoa com perfil de esquerda ligada à militância estudantil causou desconforto entre os bolsonaristas. Por causa disso, no dia 21 de junho de 2021, Cid mandou uma mensagem de WhatsApp para Milton Ribeiro cobrando explicações. Trocando em miúdos, o ajudante de ordens, que em teoria não passaria de um secretário do presidente da República, estava exigindo esclarecimentos de um ministro de Estado. Cid não disse que aquilo era um pedido de Bolsonaro, mas mesmo assim, Milton Ribeiro se sentiu na obrigação de dar uma justificativa. Ele disse que era indicação de uma associação. Na mensagem, Milton Ribeiro escreveu: "Ela será um voto em 20. O ruído de quebrar a tradição da indicação seria maior do que qualquer diferença que ela pode fazer, considerando que já estava no cargo desde 2018. Colegas de Cid me explicaram que ele costumava sim se antecipar ao presidente e pedir explicações diretamente aos ministros em assuntos que estavam repercutindo nas redes sociais. Supostamente, o ajudante de ordens fazia isso porque sabia que Bolsonaro provavelmente ia querer interferir no assunto quando tomasse conhecimento dele. Mas é claro que nem todo mundo do governo odiava Cid. Como era de se esperar, ele tinha uma afinidade maior com os ministros militares. Eu pedi novamente ajuda à minha colega Carla Araújo para entender esse equilíbrio de forças dentro do governo Bolsonaro entre os civis e os da caserna. Teve uma questão que fica muito evidenciada no governo Bolsonaro sobre a presença dos militares, né? A gente começou a falar da presença dos militares mais forte no executivo com a presidência do Michel Temer. Mas no Bolsonaro, ele trouxe para dentro do Palácio do Planalto generais, né? Tinha ali no quarto andar, era o general Luiz Eduardo Ramos, depois veio o Braga Neto, tinha o general Heleno, tinha o general Floriano Peixoto no começo do governo. E aí o Cid, como esse personagem, um tenente-coronel, ele era visto por esses generais que ocupavam o Palácio do Planalto como um menino prodígio, assim. Muitos deles eram amigos do Cid pai, muitos deles ressaltavam que viram o Cid crescer.
Um deles, principalmente, o Luiz Eduardo Ramos, que ele foi ministro da Secretaria de Governo, depois da Casa Civil. Muita gente no governo atribuía a força do Cid também a uma parceria ali com o Ramos, que tinha uma ligação com o Cid antiga, sempre falava que o Cid era um menino de ouro, que caminhava para se tornar um general, também pelas relações, né, militares do general Cid, o pai do tenente-coronel e tal. Os ministros não palacianos e não militares, principalmente, a gente pode lembrar até, tem um episódio que o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele acusa o Luiz Eduardo Ramos de ser o Maria Fofoca do Planalto. E aí essa expressão pega ali, o Ramos fica bastante irritado na época com essas notícias, e muita gente começa a especular se essa fofoca que o Ramos conseguia fazer tinha o auxílio do Cid também nas informações. Porque o Cid, ele não participava, digamos assim, ativamente das reuniões que o Bolsonaro fazia, mas ele estava sempre aquela figura na sala, né? Muitas pessoas próximas, ex-ministros e aliados, me falaram que a relação era praticamente de pai e filho. Cid é apenas 2 anos mais velho que o primogênito de Bolsonaro, Flávio. Muita gente do governo achava que Bolsonaro se enxergava muito em Mauro Cid, por causa da carreira militar. Bolsonaro saiu do exército com a patente de capitão. Quando Mauro Cid entrou no governo, ele tinha a patente de major, que era apenas 1 acima de capitão. Na verdade, Bolsonaro estava muito longe daqueles generais todos, que se consideram a elite do exército e que sempre olharam com desconfiança para ele. Faz sentido que ele tivesse muito mais afinidade com um militar de patente inferior. E ele mesmo dava liberdade para Mauro Cid interferir nos assuntos. Com frequência, era o próprio Bolsonaro quem pedia para Cid dar opinião sobre algum tema do governo, algum projeto em discussão nos ministérios ou coisas do tipo. Existia uma verdadeira simbiose entre os dois. Mas tinha uma moradora do Palácio da Alvorada que não simpatizava nada com o tenente-coronel. Em outubro de 2020, Mauro Cid ficou sabendo que a primeira-dama Michele Bolsonaro usava um cartão de crédito vinculado a uma amiga dela, Rosemary Cordeiro, que era assessora no Senado. Foi aí que o ajudante de ordens tentou entrar em campo para interromper essa prática. O esquema era o seguinte: todo mês, as assessoras de Michele pediam a Cid para depositar na conta da amiga o valor referente à fatura do cartão. Cid percebeu que isso poderia dar problema e tentou, através das assessoras, convencer a primeira-dama a parar com aquilo. E ele estava certo nisso, mas desde então, o ajudante de ordens virou um desafeto de Michele Bolsonaro. A Polícia Federal investiga uma série de transferências de uma empresa com contratos diretos com o governo federal para um dos ajudantes de ordens da Presidência da República. Segundo os agentes, o esquema foi usado para custear despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu tentei falar com a Rose, amiga de Michele, sobre esse assunto. Atualmente, ela é assessora do gabinete da senadora Damares Alves, que também é amiga da ex-primeira-dama. Eu telefonei para o gabinete de Damares e pedi para transferirem para Rose. Oi, só um minutinho, tá? Okay. Que ela está numa reunião aqui, só um minutinho. Vou passar a ligação para Rose, só um minutinho, tá? Tá, obrigado, viu? Tchau. Alô? Alô, boa tarde, é a Rose? Pois não? Oi, Rose, quem fala é a Aguirre, eu sou jornalista do UOL aqui em Brasília. Eu estou entrando em contato porque a gente está fazendo uma reportagem sobre o Mauro Cid, e aí eu queria ver se você teria disponibilidade para falar sobre a relação que você tinha com a primeira-dama Michele, com o Mauro Cid, essa questão do cartão de crédito. Será que você poderia conversar um pouco sobre esses assuntos? Eu acho que você ligou para a pessoa errada. Né, Rosemary Cardoso Cordeiro? Sim. Isso. Sobre a questão do cartão de crédito da Michele, que era vinculado ao seu. Olha só, esse assunto já foi encerrado, já foi arquivado, não tem mais o que falar, tá bom? Eu estou no meu trabalho, não tem nem como falar agora que eu estou numa reunião, tá bom? Tá bem, obrigado aí pela atenção. Na verdade, nada disso foi arquivado.
a Polícia Federal ainda suspeita que as faturas de cartão de crédito da Michelle eram pagas com recursos desviados dos cartões corporativos do Planalto. O caso ainda está sob investigação. Eu tive acesso aos detalhes dessa apuração. No celular de Cid, havia conversas dele com as assessoras de Michelle sobre esse assunto. Nelas, as funcionárias afirmam que a primeira-dama tinha os comprovantes de pagamento do cartão de crédito da amiga. Cid responde que aqueles comprovantes não eram suficientes para se justificar caso fosse aberta uma investigação. Na mensagem que foi trocada em 25 de novembro de 2021, Cid escreveu: "Se ela perguntar para você ou falar alguma coisa ou comentar, é importante ressaltar com ela que é o comprovante que ela tem. É um comprovante de depósito, é comprovante de pagamento. Não é um comprovante dela pagando, nem do presidente pagando. Entendeu? É um comprovante que alguém está pagando. Tanto que a gente saca o dinheiro e dá para ela pagar, ou sei lá quem paga ali. Então não tem como comprovar que esse dinheiro efetivamente sai da conta do presidente. O Ministério Público, quando pegar isso aí, vai fazer a mesma coisa que fez com Flávio. Vai dizer que tem uma assessora de um senador aliado do presidente que está dando rachadinha, está dando a parte do dinheiro para Michelle." Os alertas de Cid não tiveram muito sucesso. Michelle continuou usando o cartão de crédito da amiga e ficou ainda mais irritada com o ajudante de ordens da presidência. Mesmo assim, quase todos os dias as assessoras de Michelle pediam a Cid para pagar despesas da primeira-dama, ou pediam saques em dinheiro vivo para que elas mesmas pagassem essas despesas. Eu descobri nessa investigação que existe um cofre na sala da ajudância de ordens. Hoje ele é usado para guardar itens como passaportes. Na época de Mauro Cid, ficava repleto de dinheiro vivo. Em uma das mensagens do seu WhatsApp, Cid fala que o próprio presidente Jair Bolsonaro orientou que as despesas tinham que ser pagas em dinheiro vivo. Os advogados de Bolsonaro dizem que ele fazia isso porque não queria que seu nome aparecesse em transferências bancárias. Quando eu passei a me aprofundar nessa rotina de trabalho de Cid, comecei a achar estranho que o ajudante de ordens cuidasse de tanto assunto pessoal da família Bolsonaro. Então eu fui perguntar ao coronel da reserva Rubens Pierrotti Júnior, que no passado já trabalhou como ajudante de ordens de um general, se ele também precisava cuidar dos assuntos pessoais do militar. Uma crítica que eu faço, a confusão do público e do privado. Isso é uma confusão que muito militar faz. Isso é uma das coisas que eu falo também no meu livro do Exemplo, tá? No Diário da Caserna, em que muita gente confunde aí o público com o privado. O correto é, o ajudante secretário vai pegar, o general tem uma reunião, o general vai se atrasar, não sei o quê, então ele vai fazer o contato, falar assim, o general falou que ia visitar o quartel, teve um imprevisto, vai mudar, então seria a função correta, republicana, do ajudante de ordens, né? Acho que a palavra correta é republicana, porque a gente tem que ter essa percepção da coisa pública, né? É auxiliar nas atividades de serviço. E existe o péssimo costume, o vício do militar usar o ajudante de ordens para tudo. Como a gente viu aí, o Coronel Cid recebendo conta para pagar da primeira-dama e outras coisas que não deveriam ser funções de um ajudante, quer dizer, não são funções de um ajudante de ordem. O Exército e sua cúpula não dizem nada em on sobre a atuação de Cid. Já em off, todo mundo admite que ele extrapolou. Quando os militares pediam que ele fosse mais discreto, Cid argumentava que a lei determina que ele precisava estar à disposição para atender todas as demandas do presidente da República, inclusive no que dizia respeito aos assuntos de ordem pessoal. Por isso estava no entendimento dele que cabia às suas atribuições dar apoio nas lives, cuidar do pagamento dos boletos e manejar até mesmo a conta bancária de Bolsonaro.
Depois de mostrar todas essas atividades que Cid exerceu no Palácio do Planalto e depois de conversar com muitos generais da ativa e da reserva, eu cheguei a uma conclusão. O ajudante de ordens é uma função do Estado brasileiro para assessorar os presidentes. Bolsonaro, porém, foi repassando a Cid cada vez mais atividades de caráter pessoal e político. Cid, talvez tomado pela vaidade ou pela afinidade ideológica, abraçou todos os pedidos. Mas a função dele não tinha nada a ver com filmar o presidente, enviar vídeos para redes sociais, divulgar arquivos sigilosos, pagar contas pessoais do presidente ou da primeira-dama. Outros assessores podem ser nomeados para exercer essas atividades, mas não o ajudante de ordens. E também o ajudante de ordens não pode continuar prestando serviços depois que o presidente deixa o cargo. Vender joias no exterior, relógio Rolex... Opa, acho que eu tô me antecipando. Isso aí é assunto pro próximo episódio. Bom dia, isso. Só você? É. Pode ser, tem aquele canto, tá bom. Pode ver. Por ali? Obrigado. Cid, eu não vou ao aeroporto, né? Então você teria que deixar a mala lá no hotel. E aí a gente tem que ver como é que manda isso pra Miami. Porque eu tava em Orlando, né? Fui lá só pra atender eles pessoalmente, de carro. E na volta o segurança me fala: Piquet, você tá indo pra Miami? Tô. Pode levar essa mala? Não pode, põe aí. Alguém vai pegar com o celular. Falei, beleza. Nem mexi na mala, por respeito, presidente. Cheguei, coloquei. No dia seguinte me liga o Cid. Ó, tem que pegar a mala. Eu falei, tá aqui, vem cá. Pegou a mala, beleza. Morreu o assunto. Aí eu fui saber na mídia. Cristiano Piquet, o homem da mala. Cid, a Sombra de Bolsonaro é um podcast original do All Prime em 4 episódios. Para ouvir todos eles, acesse uol.com.br/Cid. Eu vou repetir, uol.com.br/Cid. Eu sou Aguirre Talento e faço a apresentação do podcast. A pesquisa e reportagem foram feitas por mim e por Carla Araújo. Eu também assino o roteiro, junto com a Clara Helstab. O tratamento do roteiro é de Lígia Carriel. A montagem é de Danilo Correia. O desenho de som e a trilha sonora original são de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. Gravado no Estúdio Madruga, em Brasília. Direção de voz de Clara Helstab e João Pedro Pinheiro. Design de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. A direção de arte é de Gisele Pungan e René Cardilho. A coordenação é de Lígia Carriel, Carla Araújo e Graciliano Rocha. O podcast é um produto de All Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais e Alexandre Jimenez como gerente do All Notícias. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do All. Este episódio usou áudios do UOL, do YouTube de Jair Bolsonaro, da TV Senado, do Supremo Tribunal Federal e da TV Cultura. UOL.